Olá, meus amigos, estamos aqui novamente analisando uma questão de concurso público, ajudando você, concurseiro, especialmente quem quer fazer a prova da OAB, mas também quem quer fazer outros concursos e também quem quer melhorar a sua prática na advocacia. A questão de hoje é do ano de 2018, FGV, órgão Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cargo analista jurídico. Vamos à questão. Marta e Rodrigo, ambos com 40 anos, pretendem contrair matrimônio. Com esse objetivo, dirigem-se ao cartório de notas e solicitam a elaboração de um pacto antinupcial, por meio do qual desejam estipular que apenas os bens adquiridos após 5 anos de casamento sejam comunicados. Então, é o que eles desejam com o pacto. Quanto aos bens adquiridos antes do referido termo, deverão observar o regime da separação total. Na hipótese, essas disposições. Vejam que, portanto, pessoal, nós temos aqui um casal, Marta e Rodrigo, ambos têm 40 anos. Isso é importante porque lembrar que a pessoa com 70 anos ou mais deve obrigatoriamente se casar pelo regime da separação legal de bens, certo? Que não é o caso aqui, portanto, a princípio eles podem escolher o pacto que melhor lhes convier, certo? Eles querem fazer um pacto misto aqui, diferentão, ó. Eles querem dizer o seguinte: apenas os bens adquiridos após 5 anos de casamento vão ser comunicados e os bens adquiridos antes de 5 anos vão observar o regime da separação total de bens. Beleza? Eles querem fazer um mix aqui de regime de bens, tá? E aí a questão vai falar, isso pode, isso não pode? Qual é que é? Né? Então vamos lá, alternativa A. São nulas, pois se trata de fraude ao regime legal, então nulas, fraude ao regime legal. São válidas, visto ser livre e convencionar o regime de bens. Devem ser interpretadas unicamente como regime de separação de bens. Podem ser objeto de conversão e adaptadas ao regime da comunhão parcial de bens. São válidas desde que nenhum bem seja adquirido nos primeiros 5 anos, desde que nenhum bem seja adquirido nos primeiros 5 anos. Muito bem, pessoal, o que é importante vocês saberem aqui para resolver essa questão? Artigo 1639 do Código Civil, né? O que diz o artigo 1639, pessoal? Diz que os nubentes, antes do casamento, podem escolher livremente o regime de bens que melhor lhes convier, certo? A gente tem que lembrar que vigora, nesse aspecto, a autonomia privada dos nubentes, né? O Código Civil estabelece ali 4 regimes de bens principais, que na verdade são 5, né? Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final dos aquestos, separação convencional de bens e a separação obrigatória, né? Que não é o caso da questão, porque ambos estão com 40 anos, por isso que a questão deu a idade deles ali. Então, o casal, os nubentes podem escolher um desses regimes, que são regimes típicos, né? Vez que previsto no Código Civil. Mas eles podem mais do que isso, pessoal. Eles podem misturar os regimes e eles podem, inclusive, criar regimes novos, regimes atípicos. Claro que há uma limitação, né? Não se pode aí, violar a expressa disposição de lei, ok? Mas, em regra, a regra é que eles possuem autonomia privada. Então, o que eles pretendem fazer é totalmente válido, beleza? Portanto, a resposta correta, pessoal, a resposta correta é a letra B. São válidas, visto ser livre, né, convencionar o regime de bens, tá certo? Nula não é, porque a gente já viu que pode, vou até mudar a cor aqui agora, não é nula, a gente já viu que pode, então não há nada de fraude ao regime legal, porque não existe um regime legal, na verdade existe um regime supletivo, que significa que se os nubentes não escolherem um regime de bens, qual regime que vai valer? É como se eles tivessem optado pelo da comunhão parcial de bens, tá bom? Então, letra A está errada. Letra C diz que devem ser interpretadas unicamente como regime de separação de bens. Não, eles criaram um regime novo, diferente, e isso é válido. Letra D, podem ser objeto de conversão e adaptados ao regime da comunhão parcial. Na verdade, ela é válida, né? Se eles quiserem modificar o regime de bens após o casamento, aí a lei, pessoal, a lei exige autorização judicial, exige que exista um pedido motivado e exige ainda que
sejam preservados interesses, direitos de terceiros, tá? Então, eu não sei exatamente o que essa questão quis dizer com conversão, mas se foi nesse sentido, na verdade, só poderia converter, né? Só poderia aí modificar o regime, na verdade não seria uma conversão, seria uma modificação, né, de regime, desde que presente esses três requisitos, tá? Portanto, não. Letra E, são válidas desde que nenhum bem seja adquirido nos primeiros 5 anos. É válida sim, e que não tem nada a ver de que desde que nenhum bem seja adquirido. Eles podem adquirir e vai valer o regime estipulado por eles para esse tempo, tá bom? Então, é isso. Questão que versa aí sobre pacto antinupcial, né? Regime de bens e a possibilidade de livre escolha dos nubentes. Se a resposta fez sentido para você, esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa sua curtida, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e se inscreva no canal, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a saber que é um vídeo que ajuda vocês e ele, com isso, ele compartilha para mais pessoas, beleza? E a gente não acaba aqui não, pessoal. A gente vai seguir, como sempre, analisando mais detidamente as questões agora tratadas. E, além disso, há uma questão bônus ao final, muito interessante. Então, fique comigo até o final, beleza? Vamos seguir. Regime de bens, pessoal. Primeira coisa, o que é o pacto antinupcial? Né? O regime de bens ele é previsto no pacto antinupcial. E o que é? É um negócio jurídico, pessoal, bilateral, mediante o qual os nubentes vão estruturar, vão definir, antes do casamento, o regime de bens. Deve ser feito por escritura pública, num cartório de notas, sob pena de nulidade. Isso é previsto no artigo 1653 do Código. Após o pacto antinupcial, deve ser levado ao registro civil de pessoas naturais. E, para ter efeito perante terceiros, o pacto antinupcial deve ser ainda registrado no Registro Geral de Imóveis, ou no RGI, no Registro de Imóveis, do domicílio do casal, ok, pessoal? Veja que não é na matrícula do imóvel, porque o casal sequer precisa ter imóvel, pode ter imóvel, né? Vai ser no RGI mesmo, tá, pessoal? Artigo 1657. Muita gente não sabe disso, então fique atento, tá legal? Beleza. Quais são os regimes de bens previstos no Código Civil? A gente já falou, né? São 4. E aí, na verdade, são 5, né? A gente tem os da separação obrigatória também. Então, vamos lá. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final dos aquestos, separação convencional de bens e ainda existe a separação obrigatória, separação legal de bens, que é aquela imposta pela lei, né? Imposta pela lei em determinadas hipóteses previstas ali no artigo 1641, como, por exemplo, quando um dos nubentes é maior de 70 anos, tá bom? Beleza. Os nubentes têm de optar por um dos 4 regimes previstos no Código Civil, né? Caso eles não se enquadrem numa das hipóteses ali de obrigatoriedade do regime da separação legal de bens, eles podem optar. Também já batemos um papo sobre isso. Eles são livres para escolher, eles são livres para criar um regime novo ou fazer um mix dos regimes existentes, tá? Vigora, portanto, o princípio da autonomia privada, tá bem? Dos nubentes nesse aspecto, tá? E aí isso é previsto no artigo 1639, que vai dizer: é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver, tá bom? Então, o que lhes aprouver, beleza? Agora, como também ressaltei, todas as estipulações previstas no pacto devem respeitar a lei, né? Não podem ser contra a lei, como qualquer negócio jurídico, né, pessoal? Como qualquer negócio jurídico. E aí diz o artigo 1655 que é nula, vejam que a pena é uma sanção, a sanção é uma sanção grave, nulidade. A convenção ou a cláusula, se você consegue salvar o pacto, né? Só uma determinada cláusula nula, que contravém a disposição absoluta de lei. E aí nós podemos dar como exemplo, pessoal, né, o fato de que os cônjuges eles não podem definir se um vai ser meio ou herdeiro do outro, indo contrário ao que dispõe expressamente a lei sob os aspectos sucessórios. Exemplo, tá? Os cônjuges não podem prever a renúncia antecipada a eventuais alimentos futuros no caso de divórcio. Os alimentos são... A renúncia antecipada é nula de pleno direito, expressamente previsto isso no Código Civil.
Os nubentes não podem prever a guarda de eventual filho que vão ter. Por quê? Porque prevalece sempre o melhor interesse do menor. Então, por exemplo, imagina que o João e a Maria estão casando e eles falam assim, olha, quando a gente tiver um filho, se a gente vier se separar, o filho vai ficar com a Maria. Beleza, eles definiram isso no pacto antipropicial para fins de bate-papo aqui com a gente, tá? Imagina que aí eles casaram, tiveram um filho, o Jorginho, tiveram um Jorginho. Depois de 3 anos, eles já resolvem se separar, tá? O João é um cara que tem boa condição financeira, é um cara que tem tempo para ficar em casa cuidando do filho, né? Já a Maria se tornou uma pessoa viciada em drogas, vive entrando e saindo de centros de reabilitação, já foi presa por furto e por roubo algumas vezes, né? Não consegue parar emprego nenhum, não consegue se manter empregada por conta do vício. Ora, o pacto dizia que o Jorginho iria ficar com a Maria, certo? Mas nessa situação concreta, pessoal, a quem você acha, né? Quem você acha que deve ficar com o Jorginho? Qual é o melhor, né, para o Jorginho? Ficar com o pai ou ficar com a mãe? É claro que é ficar com o pai. Então, essa disposição, essa cláusula que eles estipularam no pacto antijudicial não teria qualquer validade, beleza? Muito bem. Nesse sentido, pessoal, sobre esse tema ainda, existe um enunciado do Conselho de Justiça Federal, que é o enunciado 635 do Conselho de Justiça Federal, que vai dizer o seguinte, ó, o pacto antinupcial e o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais, desde que essas não violem os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar, né? Então, além de aspectos patrimoniais, podem sim ser discutidos aspectos existenciais, mas, né, deve-se respeitar a lei também. E a lei aí são normas, né? E normas englobam regras e princípios, né? E aí, dentre os princípios, nós temos dignidade da pessoa humana, nós temos igualdade entre os cônjuges, nós temos solidariedade familiar, beleza? Nada mais é do que uma aplicação do artigo 1655 do Código Civil, tá certo? Dando sequência, pessoal, dando sequência, eu pergunto a vocês: o regime de bens pode ser posteriormente alterado? Ah, se casou pelo regime do regime da comunhão parcial de bens e agora vamos mudar para o regime da separação total de bens, para a separação convencional de bens. Pode, pessoal, ou não pode? Já debatemos isso também. Pode, mas a lei exige que determinados requisitos estejam presentes para essa alteração. É mais complicado alterar o regime de bens, certo? Por quê? Porque a lei exige autorização judicial, pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas. Veja que haverá uma análise de mérito por parte do magistrado sobre os motivos da alteração do regime de bens, né? E serão ressalvados direitos de terceiros, beleza? Então, como às vezes é difícil, pessoal, alterar o regime de bens, alguns casais eles optam por se divorciar e se casar de novo, com o regime que eles decidirem, tá bom? Isso às vezes acontece, tá? Por quê? Porque a separação hoje em dia você pode fazer inclusive num cartório, não precisa nem mais ser judicial, né? Então é simples, é rápido, faz a separação com a partilha dos bens, casa de novo, ou fica em união estável, tá bom? Escolhendo o regime que desejar, né? Muito bem. E agora chegamos à questão bônus. Tchan, 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 tchan. Questão bônus, uma questão muito interessante. Olha só o caso, pessoal. Lucas e Malu, salve Lucas, salve Malu, cada um com 75 anos de idade, convivem em união estável há 30 anos, ou seja, desde que eles tinham 45 anos de idade, certo? Certo. Resolvem, assim, oficializar a união por meio do casamento. Todavia, pessoal, eles descobrem que, se eles se casarem, terão de adotar o regime da separação obrigatória de bens. O que eles não querem, eles querem manter o regime deles, que vamos dizer que seja o regime da separação parcial ou da comunhão universal. Eles querem manter o regime deles, não querem modificar o regime agora só porque eles estão casando. A questão chega ao judiciário, você é o juiz. Como você decidiria, pessoal? Pensa na lógica, na principiologia jurídica, se faz sentido ou não faz, né, essa regra de que exige que o maior de 70 anos se case pelo regime da separação obrigatória, no caso concreto, né?
E analisando todas essas questões, olha que bacana, nós temos, antes de mostrar a decisão, temos aqui o enunciado do CJF, enunciado 261 do CJF, que diz o seguinte, olha, a obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica à pessoa maior de 70 anos quando, ó que bacana, quando o casamento for precedido de união estável, iniciada antes dessa idade. Olha que legal, né? Ou seja, se o casal já convivia em união estável antes, por que e eles podiam e puderam, né, optar pelo regime de bens, por que agora que eles vão se casar, eles têm que adotar o regime da separação obrigatória? Não faz sentido, né, pessoal? Não faz sentido. Lembrando só que os enunciados do CJF, eles não são de cumprimento obrigatório, de observância obrigatória, tá bem? Eles sinalizam como a jurisprudência, em regra, de forma majoritária, pensa sobre um determinado assunto, tá bom? Beleza. E agora vamos ver a decisão judicial, né? Seguiu esse entendimento ou se foi uma decisão que seguiu a lei pura e simplesmente, beleza? Vamos lá. STJ, pessoal. Recurso especial, direito civil, família, matrimônio, contraído por pessoa com mais de 60 anos. Só um adendo aqui, tá, pessoal? Que a época da decisão, a idade que a lei obrigava a se casar sob regime da separação obrigatória era 60 anos, tá? Mas atualmente a idade é 70 anos, tá bom, pessoal? Então fiquem aqui ligados que está falando de 60 anos, mas é porque essa decisão é relativa a um caso um pouco mais antigo, tá bom? Então vamos lá. Regime de separação obrigatória de bens, casamento precedido de longa união estável iniciada antes de tal idade. Aí ele vai falar do artigo do Código Civil de 2016, né? O artigo 258, parágrafo único, inciso 2 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, previa como sendo obrigatório o regime de separação total de bens entre os cônjuges quando o casamento envolver noivo maior de 60 ou noiva com maior de 50 anos. Parênteses, como é previsto agora, pessoal, 70 anos, seja o noivo, seja a noiva, tá bom? Afasta-se a obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha de bens, visto que não há que se falar em necessidade de proteção do idoso em relação a relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico, que é a ideia, né, da regra que prevê que quem é maior de 70 anos tem que se casar obrigatoriamente pelo regime da separação obrigatória de bens. Busca-se muito com essa regra, que é uma regra muito criticada, tá, pessoal? É uma regra muito criticada, mas busca-se com isso, o legislador buscou com isso, proteger o idoso de casamentos, como diz aí a decisão, fugazes, relacionamentos fugazes por interesse meramente econômico, tá? Interpretação da legislação ordinária que tem que ser compatibilizada com a Constituição Federal, especialmente artigo 600, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, segundo o qual a lei deve facilitar a conversão estável em casamento, né? É claro, se você disser que, nesse caso, o casal tem que se casar, né, pelo regime da separação obrigatória, o que eles vão fazer? Eles não vão se casar, eles vão continuar em união estável. Isso vai desestimular a conversão da união estável em casamento, em violação ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Olha que bacana o entendimento, né? E, além disso, não há qualquer prejuízo ao fundamento da regra que obriga o maior de 70 anos a se casar pelo regime da separação obrigatória de bens, porque, nesse caso concreto, já existe um casal ali há muito mais tempo, né? Muito mais tempo. Ou, pelo menos, um pouco antes de atingir os 70 anos, tá bom? No caso concreto, era muito mais tempo, tá? E eu destaquei ainda aqui, pessoal, para fechar com chave de ouro, aquela cereja em cima do bolo, um trecho do voto da relatora, tá? E ela vai falar o seguinte, olha, destaca-se ainda que acatar a fundamentação esposada nas razões do recurso especial, além de ir de encontro à teologia do Instituto, ou seja, ser contrário ao que
ao que deseja a regra, né, acarretaria incoerência jurídica e também lógica, dado que durante o período de convivência e união estável, o regime vigente era o da comunhão parcial, de modo que ao optar pela contração do matrimônio, não faria sentido impor regime mais gravoso, qual seja o da separação, sob pena de estimular a permanência na relação informal e penalizar aqueles que buscassem maior reconhecimento e proteção por parte do Estado, impossibilitando a oficialização do matrimônio. Fiquei até arrepiado, pessoal, com a decisão. Ressalto que a lei ordinária deve merecer interpretação compatível com a Constituição Federal. No caso, decidir de forma diversa contrariaria o sentido da Constituição Federal em seu artigo 226, parágrafo 3º, ao qual privilegia, incentiva e principalmente facilita a conversão da união estável em casamento. E aí, eu botei uma observação aqui, um texto literal do parágrafo 3º do artigo 226. Ele diz o seguinte, ó, para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Eu, particularmente, acho essa decisão interessantíssima. Espero que você tenha achado também. Espero que vocês tenham entendido bem os princípios, a normativa que envolve ali o pacto antinupcial e a escolha do regime de bens. Desejo a vocês aí ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!